Vamos com a palavra do Senhor, livro de João, capítulo 21, versículo 15. João, Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15. Glória a Deus. Aleluia. E diz assim a palavra do Senhor, história bem conhecida que eu amo bastante. Esse trecho da palavra do Senhor mostra o amor de Cristo por nós. E diz assim: e depois de terem jantado ou ceado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E Simão Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe a segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus respondeu: apacenta as minhas ovelhas. Então Jesus disse a terceira vez: olha, Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão Pedro entristeceu por lhe ter dito a terceira vez: ama-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Amém. Até aqui, igreja. Aqui uma história onde tem um reencontro ali de Jesus após ressuscitar e os discípulos ter abandonado ali a causa, a missão, o chamado que Jesus tinha dado para eles. E existe alguma coisa, eu lembro quando eu jogava futebol, tinha alguns perfis de pessoas. Tinha aquele perfil do menino, do moleque, que sabia jogar, e ele sabia que ele sabia jogar. Tinha aquele que sabia jogar, mas na mente dele ele não sabia jogar, sabe? A pessoa tem o talento, mas ele mesmo olha assim: eu não sei. E também tinha aquele que não sabia, e ele tinha noção: eu sei que eu não sei jogar. E tem o pior dos casos, da pessoa que não sabe e pensa que sabe. E isso aí no futebol, em qualquer área, seja na empresa, a pessoa que não sabe e pensa que sabe, vocês vão concordar comigo que é os piores dos cenários possíveis. Porque se a pessoa não sabe e ela tem consciência que ela não sabe, ela sabe o limite dela, ela sabe até onde ela pode ir, ela reconhece: não, eu não sei, e eu sei que eu não sei, então eu não posso continuar. Aqui é o Pedro, o Simão Pedro, que ele que está fazendo esse diálogo, essa conversa com Jesus. Ele passou por isso que eu estou falando para vocês, esse exemplo. Ele achava que dava, achava que amava, e não sabia que não amava. E isso é muito triste, quando você pensa que eu estou bem e realmente você não está bem. Tem até aquele versículo que o pastor sempre cita nas pregações, que é de Sansão, que fala: e Sansão se levantou outra vez para lutar, mas ele não sabia que o Espírito do Senhor já tinha se retirado dele. Pedro, se a gente pegar esse versículo, esse texto que eu li com vocês, até um pouco estranho, porque Jesus ele faz a seguinte pergunta: Pedro, você me ama mais do que estes? Mas que pergunta é essa? Imagine minha mãe chegando para mim e meus irmãos perguntando: Tiago, você me ama mais do que a Liliane me ama? Não faz sentido. É que não que Jesus queria fazer uma comparação, mas ele queria entender, que Pedro entendesse aquilo que Pedro estava falando anteriormente. E para a gente entender esse texto, a gente tem que voltar um pouco para o dia da ceia que o Senhor fez com os discípulos.
No dia da ceia do Senhor, que preparou a ceia, que estava tudo preparado a Páscoa, que Jesus lá lembra que ele corta o pão, fala: esse é meu corpo, o cálice, esse é meu sangue, a nova aliança. Naquela festa, naquele lugar, Jesus solta a seguinte mensagem para os discípulos: um de vocês vai me trair, um de vocês vai cair, vai vir um escândalo, um de vocês. E eles estavam ali em 12 homens, 12 discípulos, 12 apóstolos, 12 pessoas. E no livro de Lucas, ele cita que um a um foi até Jesus e começa a falar: por acaso sou eu, Senhor? E é engraçado porque imagine numa reunião de empresa, o seu chefe chega e fala: tem alguém roubando. A última coisa que você vai perguntar é se sou eu, porque eu não quero me envolver, não quero nem passar por culpado, por ter a consciência de culpar. Não sou eu, não quero, é ele. Mas naquela mesa ali que Jesus estava com eles, um a um foi até Jesus e falou: Senhor, porventura sou eu? Então você vê que os discípulos, eles se encaixavam no perfil: não, tem o traidor na mesa, talvez eu tenha um perfil de traidor. Mas você vê que Pedro, ele é diferente. Ele vai até Jesus e ele fala: Jesus, eu vou com você até a morte, se preciso for, eu morro por você, Jesus. Ele na mesa, ele não se propõe a te falar: Senhor, sou eu. Ele vai até João, que deitava a cabeça no ombro de Jesus, no peito de Jesus, e fala: João, pergunta para Jesus quem que é o traidor. Então você vê, se ele achasse que foi ele fala: sou eu. Ele vai para João, pergunta aí para Jesus quem que é, que eu quero saber também. Então você vê que na mente de Pedro, ele tinha essa mentalidade: não, eu estou pronto, vamos Jesus, eu te amo, eu dou minha vida, se precisar, além da minha vida, eu morro por essa causa. E como eu li o texto para vocês, você viu que ele não estava pronto. Você sabe da história lá no Getsemane, quando eles vão prender Jesus, Pedro, ele tentou viver aquilo que ele falou, mas você nunca, eu nunca vou conseguir viver aquilo que falo, se aquilo não está dentro de mim. Não existe. Eu posso falar: não, a gente tem que servir a Deus, a gente tem que vir aqui, tem que ser fiel a Deus, a gente tem que ter uma nova vida. Eu posso vir e falar um monte, mas se aquilo não estiver realmente dentro de mim, vai passar 10 minutos depois do culto, eu vou estar vivendo tudo diferente. Pedro, ele tem um discurso bonito: Senhor, por ti eu vou, por ti eu mato, por ti eu morro, por ti eu faço tudo, eu dou minha vida. Mas quando chegou ali o momento da crise, ele tentou viver o que ele falou, mas não estava dentro dele ainda. Ele pega a espada, tenta matar o soldado. A gente sabe, ele corta a orelha do servo ali, do sumo sacerdote, de Malco. E é óbvio que ele não quis cortar a orelha, ele quis cortar talvez o pescoço. Por que cortar a orelha? Talvez ele desviou, cortou a orelha. Aí naquela adrenalina ele falou: agora eu estou vivendo o que eu falei, o que eu planejei, agora eu vou virar um mártir, agora eu vou virar um herói. Jesus fala: parou, está tudo errado o que você está vivendo, o que você planejou. Porque o ato dele ir com a espada ali, com a faca, e atacar aquele soldado, aquele servo, ele já veio pensando na mente dele. Quando eles foram no jardim, eles sabiam que iam prender Jesus, porque ele já estava com a espada, ele já estava preparado. Sabe daquele caso pensado, que você vai: não, eu planejo, eu tenho um plano, esse plano vai dar certo, porque Jesus falou que um deles vai trair, mas eu sou fiel, eu sou diferente, eu vou mostrar, eu vou viver diferente, e isso e aquilo. Mas chegou na hora, ele foi praticar o plano. Jesus fala: para, o seu plano não serve para mim. Isso é muito frustrante, porque imagine, toda aquela noite, todo aquele tempo que eles passaram depois daquele momento na mesa. E como nós estamos falando de mesa esse ano, é maravilhoso isso. Todo aquele momento que eles viveram na mesa, até o momento da orelha ali ser cortada, que ele ataca o soldado, ele foi pensando: eu tenho um plano, eu vou morrer por Jesus, eu vou atacar. E quando chega, Jesus fala: para,
não é isso que eu quero. Ele pega e cura o soldado, faz um milagre na orelha do soldado. E Pedro, tudo aquilo que ele tinha planejado, ele viu cair no chão e ele falou: estou sem chão. A pior coisa é quando você planeja, eu estou pronto, agora vai. E quando você vê, caiu tudo no chão. É frustrante porque às vezes nesse momento que cai tudo no chão, você perde o sentido de onde ir, de onde voltar. E você vê que até aquele momento ele falava: não, eu estou pronto, eu vou. E daquele momento em diante você vê que ele se perdeu totalmente. Ou só revelou que ele estava perdido, ou só revelou que ele já estava longe. Porque não é de um dia para a noite que uma pessoa cai. Não é de um dia para a noite que uma pessoa se desvia. Não é de um dia para a noite que um casamento acaba. Sempre vem vindo tempos e tempos, ações, circunstâncias, e quando vê, só explode. E aquele momento que Jesus curou ali o soldado, fez um milagre e falou: não vamos lutar, eu me entrego. Tudo que Pedro tinha planejado acabou. Talvez esse ano foi isso. Eu não sei se vocês fizeram planos para esse ano. Eu fiz alguns. E como esse ano foi, acredito que ninguém pensou no 1º de janeiro e que ia vir numa igreja com uma máscara, que a gente não ia poder cumprimentar, que a gente ia ficar em casa isolado, e tantas outras coisas que a gente está vivendo nesse ano, que talvez você falou: eu planejei tantas coisas nesse ano, e agora meus planos caíram no chão. E não somente nesse contexto da pandemia, mas tantos outros contextos que você planeja. Agora eu vou ser fiel a Deus nessa área, eu não vou mais cair nessa área, eu não vou pecar nisso mais. Senhor, eu faço esse voto contigo. Às vezes a gente quer criar essa coragem de fazer um voto, porque Pedro, ele falou: Jesus, eu vou até o fim, eu faço esse voto, eu faço esse compromisso contigo, Deus. E quando você vê, acabou. Como um sereno, uma água que evapora e não se vê mais, acabou, não tem mais nada, e ele se vê. E depois disso ele vai pescar, e vocês conhecem a história. Mas Jesus, ele sempre tem um novo plano para nós. É isso que eu quero falar. Eu estou falando essa história para a gente entender o contexto, de você entender se você está pronto ou não. E não é um contexto para alguém olhar para alguém e acusar você: está pronto, ele não, como ele fez. Pergunta para Jesus quem está pronto. E sim para a gente entender, para tomar essa iniciativa e falar: Jesus, sou eu? Se sou eu, me ajuda, Senhor, porque eu quero ser transformado, eu não quero viver essa mesma vida. É por isso que Jesus dá essa chance, por isso que Jesus avisa, por isso que Jesus dá, sabe, muitas vezes palavras, ou você está no seu dia a dia, nas suas tarefas, e você lembra de uma pregação lá de trás, de outro ano, e você fala: que palavra maravilhosa. E aquilo queima no seu coração. É Deus avisando: olha, tem um problema. E muitas vezes a gente olha aquele problema, engaveta, porque fala: isso é coisa lá para o outro, isso é coisa para os outros 10. Eu e João estamos bem na fita, como diz a gíria, nós estamos sossegados aqui. Até chegar esse momento, e é maravilhoso essas 3 perguntas que Jesus faz para Pedro. A gente sabe que existe, a Bíblia fala de 3 amores, né? O estudo fala de 3 amores. Tem o amor ágape, o filos e o eros. A gente sabe que o amor ágape é aquele amor sincero, perfeito, o amor de Deus. E quando Jesus faz a primeira pergunta para Pedro, é que na nossa tradução, quando vem e traduz para o português, tudo vira amor. Mas entendo diferentes tipos de amores. Jesus pergunta para Pedro: tu me ama? Mais ou menos, você me ama ágape? Você me ama dessa maneira sincera, fiel? Esse amor sincero, esse amor aí, como eu te amo? Pedro, ele fala: sim, eu te amo. Mas ele não está falando do mesmo amor ágape, ele está falando do amor filos. Só para entender o português, imagine, a minha esposa chega para mim antes de casar, namorando, ela fala: Tiago, eu te amo. Eu olho para ela e falo: eu acho você legal.
Entende? É caixão e vela preta. Eu te amo. Ah não, eu também acho você bacana. Foi mais ou menos isso. É que na tradução você vê que perde alguns sentidos. Jesus está falando, ama-me, ágape. Não, Jesus. Ele tinha reconhecido. E para você mudar de vida, você primeiro tem que reconhecer quem é você. Se você não se achar, você não vai conseguir chegar no alvo. O grande problema, como eu disse no começo, é a pessoa que não sabe, não consegue e acha que consegue. Lá atrás na mesa ele fala, eu tenho ágape. Eu tenho sim uma aliança com Deus, eu tenho essa aliança contigo, Jesus. Eu morro, eu mato, eu guerreio, eu faço tudo por ti, Jesus. Depois que ele passou por tudo aquilo, ele está ali na praia, na beira do mar, falando, Jesus, eu não te amo, ágape. Eu não te amo dessa maneira. Ele fala, sim, eu te amo, mas filhos. Aí Jesus faz a segunda pergunta, Pedro, tu me amas? E ele responde, eu amo filhos. E você vê que a terceira vez que Jesus pergunta, tem um detalhe que fala assim, que Pedro ficou triste pela pergunta. É porque na terceira vez, Jesus olha para Pedro e fala, você me ama, filhos? E ele diz, sim, eu te amo, filhos, Jesus. Aquilo, Pedro ele falou assim, é quem eu sou. Eu não sou a pessoa que eu achava que era, que amava Deus, que amava Jesus, que eu ia, que era aquele amor ágape, aquele amor sem condição, sabe, aquele amor que eu não importa a situação, eu estou contigo. Por isso ele se entristeceu, que ele caiu em si. Mas é tão maravilhoso, porque quando a gente cai em si, é onde que vem a transformação. Lembra do filho pródigo? Quando que começou a mudança de vida dele? Foi lá nos porcos ainda, que fala, e caindo em si, ele se levantou-se e disse, eu vou ter com meu pai, eu vou dizer, eu pequei contra ti, eu pequei contra os céus, faz-me um funcionário, um jornaleiro, um servo. Naquele momento que ele estava reconhecendo que ele caiu em si, a transformação dele começou. Em Pedro, quando ele caiu em si, que ele tem essa conversa que foi dolorido, e às vezes, essa transformação é dolorido. Para Pedro, ele já tinha chorado a madrugada toda, ele já tinha se decepcionado consigo mesmo, ele já tinha passado uma vergonha danada, porque notícia corre, Pedro que negou, Pedro que praguejou, Pedro que falou tanto e pisou na bola. Com todo esse contexto de vergonha, ainda ele fala, eu não te amo, Jesus, de verdade. Mas Jesus ele vem, aleluia, no versículo 18 e 19, e Jesus vai falar assim para Pedro, na verdade eu te digo, que quando você era moço, você cingia a ti mesmo, e andava por onde querias, mas quando já fores velhos, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará aonde tu não queiras. E disse isso, significando que a morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe, segue-me. Você vê que ele fala de moço e fala de velho. E ele não está falando apenas de uma idade cronológica. Ele está falando da maturidade espiritual de Pedro também. Ele fala, quando você era moço, essa situação, quando você ainda não tinha entendido, não tinha amadurecido, não tinha compreendido o que era amor, você fazia o que queria. Você queria ali negar e você negou. Você queria ir lá cortar a orelha do soldado e cortou. Você queria ali falar, eu faço. Quando você era moço, você fazia o que você queria. Mas quando você ficar mais velho, quando você amadurecer, quando você entender esse amor, você sim vai viver aquilo que você estava falando, porque o que você estava falando já era o seu destino. Porque muitas vezes a gente fala, eu falei e falhei, não é o meu destino. Não, quem disse? Pedro ele falou e falhou, mas o destino dele era esse.
Muitas vezes a gente se frustra e fala, não é para mim, mas será que não era mesmo? Ou você só falhou no meio do caminho, ou eu errei, eu falhei. Porque a gente tem isso de falar, não deu certo, eu desisto, não é para mim. Não deu certo, eu tentei, fiz minha parte, não é para mim, eu errei, desculpa a Deus, vou tentar outra coisa. O destino de Pedro era o que ele tinha falado, já estava dentro dele, mas ele não entendeu que ainda não era a hora, ele não estava preparado, e isso custou caro nele. Por isso precisamos entender quem somos e aonde estamos, e se estamos ou não preparados para aquilo que o próprio Deus já colocou dentro de nós, aquela chama que queima dentro de nós, ou que queimava enquanto nós falávamos, antes da frustração, antes do erro, antes de eu falhar. Aquela mesma chama é a mesma chama que Jesus está falando. Quando você ainda não entendia nada, você pensava isso, mas quando você começar a entender, você vai começar a viver isso que você estava falando, que está dentro de você. Deus, os planos deles, o plano dele para nós já está dentro de nós. Deus não colocou a gente no mundo e falou, faça uma história aí aleatória, vai viver uma história aleatória, e eu vou improvisando conforme a situação. Porque ele fala que antes da gente ser formado no ventre da nossa mãe, ele já escrevia os nossos dias. Então muitas vezes aquilo que você tinha no seu coração, Deus era o que está escrito lá. E não deixe a frustração tirar você desse destino que você tem. Não deixe a frustração tirar aquele sonho que você já tinha, porque aquilo que Pedro falou era o destino que o Senhor tinha preparado para ele. Entenda o que eu estou dizendo aqui. Óbvio que o contexto aqui da pregação de Pedro era a morte, é ele se entregar para o Senhor, que ainda fala, com a morte de Pedro ele vai glorificar a Deus. O destino de Pedro não era morrer, o destino de Pedro é glorificar o nome de Deus. Esse era o destino dele. Ele fala, quando você for velho, vão pegar as suas mãos, vão ali, fala assim, você vai estender as suas mãos, e a gente sabe que Pedro, pela história, morreu crucificado, e com a sua morte, você vai glorificar a Deus. Esse é seu destino, não é envergonhar o nome de Jesus, não é negar o nome de Jesus, não é praguejar, não é cortar a orelha do soldado, não é passar vergonha, não é voltar a pescar. O seu destino é glorificar o nome de Deus. E ainda Jesus, ele termina essa conversa com Pedro dizendo, Pedro, agora o que você faz? Me segue. A mesma palavra que Jesus disse na primeira vez que falou com ele, é a mesma palavra que ele fala nessa noite, naquele dia, naquela tarde, não sei, com Pedro. Começou o ministério com Pedro, com Jesus falando, Pedro, larga o barco e vem. E aqui ele está falando, Pedro, aconteceu tudo de errado, mas me segue e vem viver o seu destino. É maravilhoso, porque a gente podia trocar as peças. Pense, o cara errou, o cara falhou, o cara não deu certo, eu troco esse por aquele. E essa é a nossa mentalidade, não é? Uma empresa funciona assim. Hoje, e a gente sabe, até os casamentos funcionam assim, na mentalidade de algumas pessoas. Não deu certo, próximo, caso de novo. Se não deu certo, próximo. As pessoas têm essa mentalidade. Não deu certo, próximo, e vamos viver a vida. O importante é eu viver feliz, o importante... E essas converseiras. Mas Cristo, ele não tem isso. Vamos improvisar, não deu certo, eu ponho um outro. Não deu certo, eu coloco o outro. Não, ele tem um plano perfeito para nós, para a sua vida. É um plano perfeito para a sua família. É um plano perfeito para a sua casa. Mas deu uma pandemia, estragou meus planos, mas o emprego, o dinheiro, mas o plano do Senhor continua o mesmo. Quando ele escrevia no livro dele, antes de você ser formado, ele já sabia que ia ter uma pandemia, e o melhor, ele já sabia que eu ia errar, e mesmo assim, ele me escolheu.
Quando ele chamou Pedro da primeira vez, ele sabia que Pedro ia negar, ia praguejar, ia voltar a pescar, ia levar outros com ele. Mas mesmo assim, ele falou: eu quero Pedro. Não é as atitudes dele, é o que eu faço por ele. A gente tem essa mentalidade: eu quero ser, eu quero fazer. Mas a gente não entende que é ele que faz por nós. É óbvio que existe uma parte nossa, mas a gente quer mudar a nós mesmos, e esse é o grande erro. Eu quero melhorar nessa ação, aí o que eu faço? Eu tento, esquece que é Ele que transforma. Homem não transforma homem, entende? O ser humano não consegue transformar outro ser humano, e você não vai conseguir mudar a si mesmo. É Cristo que vai nos transformar, e a gente tem que entender esse propósito que Ele tem para nós. Que hoje, que Cristo fale conosco dessa maneira, que você entenda essa palavra, que independente do que aconteceu, o que rolou, se errou, se acertou, Ele ainda continua ali, na beira do mar, falando: vem, me segue. Teu propósito é glorificar a Deus com a sua vida. É maravilhoso isso, aleluia.